Oi, eu sou o Felipe e o nanismo é causado por uma variedade de fatores genéticos e hormonais que afetam o crescimento e o desenvolvimento ósseo. E existem várias formas de nanismo, cada uma com suas características físicas. A displasia espondiloepifisária, a displasia diastrófica e hipocondroplasia, além da forma mais comum, a acondroplasia, e a forma mais rara, o nanismo primordial. Apesar dos avanços na compreensão médica e genética do nanismo, já sabemos que não é uma doença ou deficiência. O nanismo é uma variação natural do crescimento humano. No máximo, um transtorno de desenvolvimento. Entender isso é importante justamente porque foi a falta do entendimento a respeito dessa condição que dificultou ainda mais a vida de quem nascia assim. Em muitas civilizações da antiguidade, os chamados anões eram frequentemente vistos como objetos de curiosidade e entretenimento por causa da sua aparência física. Às vezes, eles eram empregados nas residências reais como bobos da corte, artistas ou atendentes. O seu valor geralmente era associado à sua capacidade de divertir e entreter. Para os astecas, os anões deveriam ser vistos com reverência, pois eram associados a divindades ou seres sobrenaturais. Em alguns casos, eram considerados mediadores entre os reinos humano e divino, por vezes sendo considerados filhos de Tlaloc, o deus das chuvas e fertilidade, o que te dava alguns benefícios sociais em troca de ser um dos primeiros na fila a ser sacrificado. No Egito Antigo, os anões também ocupavam um lugar significativo nas crenças religiosas e nas representações artísticas. Os egípcios tinham até mesmo um deus anão, o Bes, associado à proteção. Durante o reinado de Neferkara-Pepi II, o faraó enviou uma carta ao seu oficial e príncipe Harkuf solicitando o retorno seguro de um anão dançarino de Punte, onde hoje provavelmente é a Etiópia ou Somália, a qualquer custo. A carta revela que vários anões já haviam sido trazidos dessa região para a Casa Real. Tem também o caso de Seneb, um alto funcionário possuidor de milhares de gados e 20 palácios, que deixou para trás um conjunto de estátuas retratando ele próprio e sua família. E foi através delas que descobrimos que ele possuía nanismo. Mas na maior parte do tempo, os anões estavam sujeitos ao estigma e à discriminação. Nas sociedades gregas e romanas, por exemplo, muitas vezes consideravam as deformidades físicas como um sinal de punição divina. E como resultado, indivíduos com nanismo acabavam enfrentando exclusão social ou humilhação pública. E as coisas não melhoraram com o tempo. Além de judeus, negros e gays, os nazistas miraram em pessoas com deficiência como parte de sua busca pela pureza racial e pela criação de uma raça ariana superior. Eles viam os indivíduos com qualquer transtorno físico como fardos para a sociedade e os direcionavam para o extermínio sob o programa de eutanásia Action T4, onde pelo menos 275 mil pessoas foram exterminadas. Por meio de avaliações sistemáticas, aqueles considerados inaptos para trabalho ou sem valor eram submetidos a injeções letais, fome, negligência e, eventualmente, as câmaras de gás. Ou então acabavam tendo um destino pior, indo parar nas mãos de um cientista louco como Joseph Mengele. Foi o que aconteceu com uma família inteira e é o caso real que eu vou te contar hoje. Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Maldita. A família Ovitz, que nasceu na remota vila de Rosavlia, na Transilvânia, tinha uma característica única. Eles eram uma família com a maior quantidade registrada de pessoas com nanismo. Seu patriarca Shimson Eizik, que era um anão e rabino, teve 10 filhos. 7 deles tinham nanismo. Perla, nascida em 1921, era o membro mais jovem dessa família peculiar. Na década de 20, a Romênia passou por um período de transformação e desafios. A vida urbana nas principais cidades como Bucareste estava em crescimento, com modernização, comércio e uma cena cultural vibrante. No entanto, o país enfrentava dificuldades econômicas, inflação e a reconstrução pós-guerra. A Romênia era uma monarquia com uma diversidade étnica significativa e uma sociedade em busca de estabilidade política. Assim, a década de 20 na Romênia era um período de mudanças e desafios. Diante das preocupações com o futuro de seus filhos, sua mãe tomou uma decisão crucial. Ela os orientou para uma profissão em comum, que lhes proporcionaria um meio de sobreviver em movimento e os protegeria do isolamento e da discriminação. Assim, a família optou pela carreira artística.
Os irmãos direcionaram seus talentos para a música, ficando conhecidos pelo visual marcante. Eles batizaram seu conjunto musical de Lilliput Troupe. Lilliput é uma ilha fictícia do romance As Viagens de Gulliver, onde o protagonista encontra uma população de pessoas minúsculas. Por 15 anos, eles se apresentaram pela Europa Central. Seu show de 2 horas apresentava canções populares, esquetes e apresentações musicais. Perla dedilhava um violão rosa em miniatura, parecendo um mero brinquedo. Suas irmãs, Rosica e Francisca, tocavam violinos pequenos, enquanto Frida exibia suas habilidades do címbalo. Mickey impressionava com um violoncelo de tamanho médio e um acordeão, e a energia de Elizabeth reverberava em sua bateria. Seu irmão mais velho, Avram, atuava como roteirista do show, mas também como ator e administrador, garantindo o sucesso da trupe. A família Ovitz vivia uma vida comunitária, morando juntos em uma grande casa em sua aldeia. Sempre que um deles se casava, o cônjuge entrava na empresa familiar. Enquanto os artistas se deleitavam sob os holofotes, os membros da família com estatura padrão trabalhavam nos bastidores, servindo como ajudantes de palco e assistentes. Em 19 de maio de 1944, um pouco mais de um ano antes do fim da Segunda Guerra, a família Ovitz foi transportada para o campo de extermínio de Birkenau, em Auschwitz. Eles foram capturados por causa de sua ascensão judaica, mas o fato de serem portadores de nanismo acabou evitando suas mortes de imediato e gerando situações, no mínimo, estranhas. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo. Josef Mengele foi um médico alemão que ficou conhecido por seu envolvimento no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, Mengele trabalhou em Auschwitz, conduzindo experimentos médicos antiéticos e principalmente perturbadores em prisioneiros, focando particularmente em gêmeos e em indivíduos com anormalidades físicas. Os experimentos de Mengele envolviam infligir dor, desfiguração e doenças em suas vítimas, basicamente para ver no que ia dar. Ele tinha um interesse particular na genética. Depois que a guerra terminou em 1945, Mengele conseguiu escapar da captura e fugiu para a América do Sul, especificamente para a Argentina. Mais tarde, mudou-se para vários países, incluindo Paraguai e, aqui, o Brasil, onde viveu até a sua morte. Aliás, existe uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Cândido de Godói que, apesar de ter apenas 6.500 habitantes, tem uma taxa de gêmeos ridiculamente alta. E sabendo que gêmeos eram seu objeto de estudo, ainda hoje há quem defenda que quando o nazista veio para cá, continuou fazendo os seus experimentos. Mengele usou identidades falsas e conseguiu evitar enfrentar a justiça por seus crimes. Nas décadas seguintes à guerra, foram feitos esforços para encontrar e levar Mengele a julgamento, mas ele conseguiu escapar da captura. Em 1985, um exame forense confirmou que um corpo encontrado aqui no Brasil era de fato do Mengele, mas seus restos mortais não foram identificados publicamente até 1992. Mas de volta àquela noite em que a família Ovitz chegou em Auschwitz, Mengele dormia em seus aposentos no quartel-general da SS próximo. Os patrulheiros de plantão na entrada estavam bem cientes de sua obsessão por anormalidades físicas e, tentando conseguir uma moral com o capitão, sempre faziam um pente fino. Uma pessoa com nanismo não seria motivo suficiente para retirá-lo de seu sono, mas uma família inteira, ele com certeza ia querer ver isso. Embora a SS fosse impiedosa com os prisioneiros recém-chegados, seu tratamento para com os anões era um pouco diferente. Sabendo que se relacionar com eles poderia dar algum mínimo benefício naquele inferno, 2 famílias judaicas da mesma vila dos Ovitz abordaram o oficial responsável, alegando falsamente serem parentes dos anões. Em uma cumplicidade silenciosa, os Ovitz optaram por manter a cena.
Assim, o número de membros da família aumentou para 22. Quando Mengele foi informado de uma família tão grande, ele se dirigiu apressadamente para ver suas novas cobaias. O registro é o de que ele teria exclamado: "Agora tenho trabalho por 20 anos". Transportados em um sombrio caminhão preto do exército, eles foram conduzidos a um prédio localizado nos arredores do campo. Forçados a entrar, eles foram deixados nus sob o cheiro acre do lugar. As histórias sobre o Zyklon B já eram públicas. Alguns membros da família tinham a certeza de que já estavam respirando o gás da morte. A tensão foi interrompida pela chegada de Mengele. A família Ovitz e seus vizinhos não foram submetidos às câmaras de gás. Em vez disso, eles foram encaminhados para a sauna do acampamento para desinfecção, uma experiência marcada por água escaldante derramada sobre pedras quentes, gerando grandes quantidades de vapor e fumaça, acompanhadas por temperaturas intensas o suficiente para induzir o desmaio, além de queimaduras. Tudo isso sob o olhar atento de Mengele na porta. De certa forma, a família Ovitz o via como seu salvador, e alguns incidentes peculiares dentro do campo justificariam essa percepção. O médico, que entraria para a história como cientista louco, desenvolveu uma fixação com aquela família. Mengele possuía centenas de gêmeos à sua disposição, com os quais conduziu experimentos cruéis que levaram a inúmeras mortes. No entanto, dessa vez ele tinha apenas uma família com nanismo, o que o obrigava a ter cautela, garantindo a preservação da família não como indivíduos merecedores de direitos humanos, mas como suas preciosas cobaias. Mengele designou a eles alojamentos especiais e fornecia porções maiores de comida. O cabelo deles foi deixado intocado, pois era valioso para seus experimentos. Ao contrário de outros prisioneiros, eles foram autorizados a manter suas próprias roupas, já que os uniformes padrão da prisão não acomodavam seus corpos. Enquanto trabalhava em Berlim como pesquisador de campo para seu mentor, o professor Ottmar von Verschuer, Mengele procurou criar o seu próprio nicho de pesquisa e o encontrou no estudo do nanismo. Seus objetivos iam além de desvendar as bases biológicas e patológicas do nascimento dos anões. Ele pretendia usar as descobertas na sua teoria racial, postulando que ao longo da história a raça judaica havia degenerado, resultando em uma população de anões e aleijados. Os membros da família Ovitz mais tarde descreveriam com clareza as extrações de sangue constantes que sofreram. Com os corpos fracos, eles desmaiavam frequentemente e eram reanimados com banhos de água fria. E assim, o ciclo de retirar sangue voltava. A ideologia médica predominante daquela época era a de que o plasma sanguíneo continha todas as informações hereditárias cruciais. Havia um interesse enorme em extrair o sangue e estudá-lo, e Mengele tinha um registro vasto de todas as cobaias que usou durante o Terceiro Reich, monitoramento de sinais de doenças renais, função hepática, tifo, sífilis, etc. A medula óssea da família e dos membros que acabaram sendo associados a eles foi extraída, dentes saudáveis foram arrancados, fios de cabelo e cílios eram arrancados, além dos testes psicológicos e ginecológicos que eram aplicados a todos diariamente. As 4 mulheres com nanismo que eram casadas passaram por exames ginecológicos invasivos. Para as adolescentes do grupo, o terror aumentou ao antecipar a próxima fase do experimento: forçar o sexo com homens da própria família e ter seus úteros transformados nos laboratórios pessoais de Mengele, enquanto tentava descobrir como criar mais anões para o seu experimento. Os registros anteriores de Mengele confirmam que ele havia submetido outras de suas cobaias a procedimentos semelhantes. Dentro dos limites de Auschwitz, os internos se esforçavam para melhorar o ânimo, através da exibição de quaisquer talentos que possuíssem. Um barbeiro procurava fazer a barba de um capo, que era um prisioneiro responsável por supervisionar outros prisioneiros, em troca de um pouco mais de pão ou alguns cigarros. Uma costureira podia consertar a roupa de um guarda. Um pintor poderia conseguir um pedaço a mais de linguiça fazendo retratos para os guardas da SS. E há até o registro da vida de um talentoso jogador de xadrez sendo poupada apenas por fornecer a Mengele um oponente desafiador. Perla Ovitz, no entanto, negou que sua família participasse da vida noturna do acampamento como uma atração oficial. Eles nunca se apresentavam, mas em 30 de julho de 1944, Mengele ordenou um concerto especial. Sua intenção era apenas profanar o jejum de Tisha B'Av,
um dia de luto judaico onde os judeus relembram as maiores tragédias do povo, como a destruição do Templo de Salomão e a destruição do Segundo Templo pelos romanos. O espetáculo consistia em canções românticas alemãs que levaram a família Ovitz às lágrimas enquanto a plateia assistia. Em contraste, a pianista francesa Fanny Fenelon, em sua autobiografia Playing for Time, descreve o espetáculo de maneira diferente. Ela se lembra de uma apresentação animada com um foxtrot, que é um tipo de dança de salão, casais dançando e os anões da família Ovitz no palco. A atmosfera estava cheia de alegria enquanto eles cantavam junto. A orquestra tocou uma marcha e o público bateu palmas e bateu os pés. Um breve momento de diversão antes que muitos deles fossem enviados para a morte. Outros sobreviventes entrevistados lembraram-se vividamente do concerto, como o húngaro Isaac Taub, relembrando a família Ovitz no palco. No entanto, Perla insistiu que eles nunca participaram de algo do tipo. Para um judeu, a memória de ter se apresentado em Auschwitz deve ser algo terrivelmente desrespeitoso. Uma lembrança que os deixavam envergonhados. Enquanto entretinham os nazistas e se permitiam uma rápida alegria, as chaminés continuavam a emitir fumaça, e uma neve de cinzas humanas caía. Todos os 7 membros da família com nanismo, junto com os membros de estatura padrão, sobreviveram à guerra e depois de libertados pelo Exército Vermelho, finalmente imigraram para Israel em 1949. Eles até voltaram ao palco apenas alguns meses depois. Sua última apresentação aconteceu em 1955. Rosika, a mais velha, viveu até os 98 anos, enquanto sua irmã Franziska faleceu aos 91. Perla Ovitz, a última sobrevivente, faleceu em 9 de setembro de 2001. E esse foi o vídeo de hoje. Como você chegou até aqui, eu suponho que gosta de assistir gente falando sobre casos bizarros, casos históricos e coisa do tipo. Por isso, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal e conferir essa playlist aqui embaixo do Sexta Maldita, tá? Tem uma porção de casos interessantes para você maratonar. E não se esquece de conferir os meus livros aqui no comentário fixado. Enquanto isso, a gente se vê na próxima. Fui!